Hoje, eu gostaria de falar a respeito de algo completamente diferente, a respeito de alimentação. Deixe-me começar com as sagradas palavras de Meishu Sama, a vida de fé que eu segui. Ele escreveu o seguinte: Eu quero viver, eu quero viver. Isso era tudo que eu conseguia pensar. Isso me fez procurar um médico. Meu coração já sofria pela pobreza de meus pais. E além disso, me foram receitados medicamentos caros. Eu chorava e chorava. As lágrimas inundavam o meu coração e eu não conseguia contê-las. Como me sentia infeliz, eu que havia sido esquecido por Deus. Apesar de ter sido diagnosticado pelo Dr. Irisawa, uma autoridade médica na época, era tarde demais. Já não havia possibilidade de cura da minha doença pulmonar. Rapaz, você precisa desistir. O médico não disse essas palavras literalmente, mas eu sabia muito bem e pensava comigo mesmo. Minha única esperança de sobreviver é o milagre. Em meio a um desespero infindável, eu ansiava por algo. Talvez uma luz tênue em algum lugar distante. Meu coração inconscientemente buscava algo. Isso me fez abandonar todos os medicamentos, assim como o consumo de carne que meu médico recomendara. Eu iniciei uma dieta estritamente vegetariana e deixei minha doença seguir o seu curso. A partir de então, estranha e misteriosamente, dia após dia, minha saúde começou a melhorar e, em pouco tempo, a doença que havia me causado tanto sofrimento desapareceu por completo. Meishu Sama, de quem o médico havia desistido e cuja única esperança para sobreviver era o milagre, curou sua doença através de uma dieta estritamente vegetariana. Obviamente, sem ovos ou laticínios também. Através dessa experiência, Meishu Sama aprendeu o quanto os alimentos podem influenciar a saúde e o quão grandes são os efeitos e vantagens da dieta vegetariana. Ao longo da sua vida, sempre que passou por qualquer tipo de purificação, Meishu Sama sempre seguiu uma dieta estritamente vegetariana. E não foi só isso. Ele curou a doença da sua esposa através de uma dieta vegetariana. E também fez os membros que vinham receber jorei, ou seja, membros que estavam doentes, praticarem uma dieta vegetariana. Aparentemente, a maioria deles foi curado através da dieta vegetariana. Além disso, ele nos alertou sobre os efeitos negativos que a dieta carnívora poderia causar ao corpo. Talvez todos os senhores já saibam disto, pois ele escreveu e disse isso tantas vezes, mas Meishu Sama nos ensinou repetidamente que a causa do câncer é simples, é devido à dieta carnívora. Ele escreveu o seguinte: Dizem que a doença mais temida atualmente é o câncer, e portanto escreverei a respeito da sua causa. Bem, a sua causa é muito simples e descomplicada. Ela se deve ao acúmulo de toxinas da dieta carnívora. Mesmo para aqueles que estão em boas condições de saúde, Meishu Sama disse que, se fosse necessário comer carne suína ou bovina, era para ser feito no máximo uma vez por semana, porque isso turva o sangue. Ele disse, se fosse necessário comer. Em outras palavras, ele está dizendo que, caso pudesse ser evitado,
deveria ser evitado. E aqui, ele estava falando a respeito dos homens. Para as mulheres, ele recomendou que não se comesse carne suína ou bovina de forma alguma. Assim sendo, o entendimento de nutrição de Meishu Sama era completamente diferente daquele que era defendido pela ciência e daquele que as pessoas daquela época acreditavam. E as pessoas de hoje também acreditam. Meishu Sama disse que, embora as pessoas possam pensar que a carne que se acredita ser rica em proteínas lhes dará energia, força e poder, na verdade é o oposto. Meishu Sama nos ensinou que o que dá energia, força e poder para nós são, de fato, as verduras e legumes e que a dieta carnívora enfraquece as pessoas. Ele disse, caso se alimente com carne, é claro que a pessoa enfraquecerá. Quando seus cozinheiros preparavam carne para ele, Meishu Sama lhes dizia, não me façam comer esses alimentos carentes de nutrientes. Por favor, sirvam-me verduras e legumes, pois elas contêm mais nutrientes. Embora seja verdade que Meishu Sama tenha comido carne, principalmente peixe e ocasionalmente carne de frango, ele tinha a forte crença de que a humanidade deveria avançar rumo à direção da dieta vegetariana. Para que não haja mal-entendidos, gostaria de acrescentar que a alimentação básica de Meishu Sama era naturalmente à base de grãos, ou seja, o arroz. Os grãos devem sempre ser a parte principal de uma dieta alimentar. Ele nos ensinou que, com a agricultura natural, o sabor dos grãos, verduras e legumes vão melhorar drasticamente, o que deverá fazer com que as pessoas se tornem vegetarianas. E ele disse que o vegetarianismo é um dos pré-requisitos do mundo de Miroku. Vegetarianismo é um dos pré-requisitos do mundo de Miroku, o paraíso terrestre. Ele está essencialmente dizendo que, quando o paraíso terrestre chegar, todas as pessoas seguirão a dieta vegetariana. Meishu Sama disse a um dos seus servidores o seguinte: quando as verduras e legumes forem deliciosos, as pessoas os comerão mais. Isso mudará a própria natureza humana. Os males sociais e a dieta alimentar estão relacionados um com o outro. Uma vez que o mundo de Miroku se aproxima, as pessoas terão que seguir a dieta vegetariana. Foi isso o que Meishu Sama disse. A leitura de todas essas sagradas palavras de Meishu Sama me fez perceber mais uma vez como os agricultores da agricultura natural são importantes para a construção do paraíso terrestre. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos aqueles que, diariamente, depositam tantos esforços na prática da agricultura natural, na realização do desejo de Meishu Sama. Obrigado. Tenham em mente, porém, que Meishu Sama não estava defendendo o vegetarianismo por algumas razões éticas ou ambientais, algo bastante comum no mundo ocidental hoje. Em vez disso, ele estava defendendo o vegetarianismo pelo efeito positivo que pode ter no corpo humano, na nossa saúde. É óbvio que, se o meio ambiente melhorar como resultado do vegetarianismo, Meishu Sama não negaria tal benefício. Mas devemos nos lembrar que o principal propósito,
o principal propósito de Meishu-sama ao falar a respeito da dieta alimentar era que o nosso corpo e a nossa mente fossem saudáveis. Afinal, o lema da Igreja Mundial do Messias, quando Meishu-sama estava vivo, era construir um mundo absolutamente isento de doença, pobreza e conflito. Pois bem, senhores, como vocês estão recebendo esta mensagem? O que eu não quero é que os senhores sintam algo como: de agora em diante eu não posso comer carne, ou eu tenho que comer isso e aquilo, ou eu tenho que ser vegetariano. Eu consigo entender como deve ser difícil para todos os senhores praticar a dieta alimentar indicada por Meishu-sama. E não estou de forma alguma, forçando isso a ninguém. Eu detesto a fé baseada em mandamentos e não quero que ninguém sinta que eles precisam mudar a sua dieta alimentar quando não estão dispostos a fazer isso, ou quando desejam comer certos alimentos. Então, por favor, comam alimentos que agradam a vocês e a sua família. Mas, pelo menos, quero que os senhores adquiram esse conhecimento a respeito do que Meishu-sama disse acerca da alimentação, o que acredito que a maioria dos senhores não sabia até hoje. Quando, por exemplo, os senhores forem diagnosticados com um câncer, ou quando seu estado de saúde não melhorar por mais que escutem o seu médico, ou quando os senhores ficarem em dúvida se a dieta alimentar que seguem está realmente de acordo com a vontade de Meishu-sama. Nessas ocasiões, se os senhores conseguirem se lembrar da mensagem de hoje, mesmo que só um pouco, em algum lugar em seus corações, isso seria muito mais do que o suficiente para mim. Então, por favor, nunca sintam nenhuma pressão em relação ao que podem ou não podem comer. Comam o que gostarem, por favor. A nossa igreja nunca tem ou terá quaisquer regras ou mandamentos a serem seguidos. E o mesmo se aplica à questão da alimentação. Quer dizer, já não estamos livres desse tipo de fé tacanha graças a Jesus e a Meishu-sama? Mas quando os senhores se encontrarem presos, quando sentirem algo como não há saída em termos de saúde, ou quando estiverem sofrendo com algum tipo de doença, espero que se lembrem do que ouviram hoje. Isso poderá ajudá-los. Acredito que tenha sido por isso que Meishu-sama teve que sofrer com certas doenças e superá-las através da dieta vegetariana. Lembrem-se, Meishu-sama deixou as sagradas palavras que eu citei hoje para nós, para a nossa saúde. Minha intenção é a mesma. Meishu-sama disse que, no mundo de Miroku, no mundo ideal que está por vir, todos se tornarão vegetarianos. Para mim, as sagradas palavras de Meishu-sama são sempre sagradas e imutáveis. E eu acredito que chegará esse dia em que a vontade de Meishu-sama será cumprida. Acho que havíamos criado uma imagem de Meishu-sama que é completamente diferente da que é expressa nas sagradas palavras de Meishu-sama que eu citei hoje, que é completamente diferente da verdadeira imagem de Meishu-sama. O Meishu-sama que deseja que toda a humanidade se torne vegetariana.